Bom dia, amigos, irmãos, seguidores, familiares. Desejo a todos um dia agradável, um dia de paz, um dia abençoado por Deus. O dia hoje está um sol maravilhoso, clima muito agradável. E esses dias assim, na vida, a gente costuma desfrutar um pouco, ter um pouco de lazer. E a vida aqui sobre a face da terra, ela é passageira, é efêmera, muito breve. E às vezes nós valorizamos demais esta vida passageira e esquecemos que seremos transportados para a eternidade e lá viveremos de acordo com o que vivemos aqui. Quando eu falo de acordo com o que vivemos aqui, não estou querendo dizer entre a santidade absoluta, pureza, integridade absoluta. Mas a questão está na mente espiritual. Mateus 16:26 nos diz assim: porque aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? A grande dúvida do ser humano sempre foi, é e sempre será sobre o que acontece após a morte. E neste sentido há vários pensamentos e crenças. Ninguém quer morrer e ninguém pensa praticamente na vida após-morte. O primeiro ponto que eu quero discutir aqui é o ateísmo, né? Aqueles que não acreditam em Deus. São pessoas que dizem não crer em Deus. Afirmam elas a inexistência de Deus e, evidentemente, fica explícita a negação de um novo céu e nova terra, o paraíso e o lago de tormento eterno. Esta afirmação invade mentes de pessoas de todas as classes sociais e culturais. A Bíblia diz que pessoas que assim pensam têm suas mentes cauterizadas, quer dizer, não conseguem raciocinar, não conseguem olhar as coisas ao seu derredor, os acontecimentos, não conseguem vislumbrar nada além daquilo que ela é e vê no momento. Elas não são capazes de raciocinar. Porém, quando dialogamos com elas com mais profundidade, com mais intimidade, sempre elas entram em confusão e contradições. A elas eu faço as seguintes perguntas. Primeiro, bom, se não há vida futura, você não deve ter temor da morte, não é mesmo? Para você, tanto faz viver como morrer. O susto é imediato. Respondem: olha, realmente não há nada depois da morte. Por isso é bom estar aqui. Quero viver o máximo que puder e gozar a vida ao máximo. Bom, mas que isso aproveita depois? Nada. Isso é muito vazio. Então lhes digo, você tem uma vida vazia, sem objetivos, realmente você não vive, mas é apenas um nada no meio do nada. Levado por todo vento, levado pela imposição política, filosófica, da mídia, dos costumes de outros. Você não pensa. Eles ficam sem resposta. Pelo menos aqueles que eu tenho conversado até hoje. Um segundo é, para aqueles que estão em algum tipo de sofrimento, esses
ateus, se você não crê na vida futura, por que ficar aqui neste mundo sofrendo de tanto? Dê fim à sua vida e tudo acaba. Não tem mais nada mesmo. Por que sofrer? Ser masoquista? Outro susto. Ah, mas é bom viver mesmo sofrendo. Ora, se viver sofrendo é bom, logo então é um masoquista. Às vezes, não, eu não sou. Então paira aí a dúvida da vida futura. Então você tem medo da morte? Tenho. Por quê? E eles não sabem responder. O segundo ponto é a reencarnação. Afirma-se que a reencarnação é para que o espírito evolua e melhore sua condição de amar, sua moral, sua visão social, ou seja, para a evolução do planeta, de compartilhar as dores de outras pessoas, enfim, é um avanço para a perfeição espiritual, moral, física das pessoas. Porém, Jesus afirma em Mateus 4,12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nesse sentido, percebo que as pessoas, sejam elas de qual religião for, estão cada vez mais violentas, menos amorosas, mais egoístas, mais centralizadas na vida comum da Terra, e o amor se exauriu de dentro delas. Logo penso que há um contrassenso na afirmação da evolução do espírito, e eu creio mesmo nisso, e eu estive lá e eu sei como é que é. Eu que andei por lá muito tempo e estudei muitos dos livros principais do kardecismo, não consegui encontrar lógica e muito menos paz. Sempre sentia um vazio e dúvidas sobre tudo e especialmente sobre Deus. Um terceiro ponto que eu quero discutir, os que afirmam que o corpo se integra à natureza espiritual do cosmos, ou seja, após a morte o corpo volta a fazer parte de toda a natureza. Ora, o corpo físico, a própria Bíblia afirma que sim, mas o espírito não. Eclesiastes 12,7 diz, e a carne volte ao pó que o deu, e o espírito volte a Deus. O que eles não conseguem explicar é a origem do corpo humano e de todos os animais irracionais. Eles seguem em parte a teoria de Darwin, que afirma que tudo surgiu por acaso. Ora, o acaso não tem inteligência, não raciocina, não pensa. Neste caso, todos seriam sem inteligência, sem instinto, sem pensamentos, pois não existe no acaso uma causa inteligente. Para mim, a causa inteligente de todas as coisas é o Deus Criador, sábio, inteligente. A teoria do evolucionismo é um dos maiores enganos e erros que conheço sobre a face da Terra. Quando se trata de crença, das origens das espécies, para mim, é a maior sílaba. Um quarto ponto, solução para o espírito após a morte, purgatório. Eu não creio. A Bíblia não afirma, não tem nenhum texto na Bíblia que dê pelo menos margem para isso. Isso é o contrário ao que a Bíblia ensina, e seria chamar Deus de injusto, pois, se assim for, logo está negado ao inferno e não há justiça alguma, tanto faz viver com dignidade ou na criminalidade. Está negado também o sacrifício de Cristo na cruz. A Bíblia afirma em Hebreus 9:27, o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. É nisto que eu creio. No dia da volta de Cristo, todos serão julgados, todos. E aí, não tem purgatório,
não tem retrigação na natureza, não tem negação de Deus, não tem evolução, não tem nada. Aí cada um vai ter a sua consciência diante de Deus e não poderá negar nenhum de seus atos. Podemos citar aqui muitos outros pensamentos e crendices. Porém, creio que estes, dentro do nosso contexto, são os principais. A verdade é que a Bíblia afirma que todos, no dia do juízo final, estarão diante do Senhor e cada um será julgado. E neste julgamento todos dirão, de fato, Ele é o Senhor. E os salvos serão chamados para a herança eterna da paz e da glória. E os demais serão lançados no lago de sofrimento eterno. Tenho aqui a perfeição de Deus. Julgamento e amor. Juízo e amor perfeitos. Recomendo a todos, se quiserem ler e confrontar, os seguintes textos bíblicos para sua reflexão dentro deste assunto. Mateus 7,15 a 29. Mateus 24,15 a 31. Mateus 25, 31 a 46. E Apocalipse, capítulo 20 e capítulo 21, de 1 a 8. Pois, veja Atos 4, 12 e Romanos 10, 11 a 18. João, capítulo 10. Portanto, essa vida que nós vivemos, não se resume ao tempo sobre a terra, mas ela avança para a eternidade. E o vazio de Deus é que leva o homem a buscar a satisfação dos prazeres sobre a terra, gerando vaidade, ambição, orgulho. Veja nos olhos das pessoas que buscam a luxúria, a frustração, o sofrimento mental, a debilidade espiritual, a insegurança. Eles se mostram, mas não são. Além de tudo isso, a subjugação às indústrias da beleza. Elas dominam, escravizam o bem-estar pessoal. E isso gera busca para toda a vida sobre a face da terra, porque não há satisfação plena na alma. As pessoas vão envelhecendo e procuram se embelezar e a indústria da beleza, a indústria médica que trata dos assuntos da beleza, cirurgias, implantes e tal, vai fazendo fortunas em prol destes que são vazios, poucos por dentro, espiritualmente falando. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.